Hoje eu e o meu cordãozinho estamos muito felizes porque a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito. Olá pessoas, eu sou a Thaís, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos ignorar o fato de que eu não apareço aqui tem mais de, 6, 7 anos, vamos fingir que isso nunca aconteceu. E vamos para o vídeo de hoje. Imagina que você tá de boa na festa de aniversário do seu amigo, curtindo, tá bem próximo da hora de cantar o parabéns, quando de repente você resolve olhar pra fora ali, né, pela janela, e o que você vê é algo assustador. Sim, você vê um alien andando pelas ruas do bairro. Essa é uma das cenas do filme Sinais, um dos filmes, né, pelo menos na minha opinião, que é um dos melhores filmes ali do M. Night Shyamalan. E aí, você já assistiu esse filme? Você conhece esse filme? Muito provavelmente, por mais que você nunca tenha assistido esse filme por inteiro, esta cena em específico que eu acabei de narrar pra vocês, eu tenho certeza que você conhece, pois é uma cena que ficou muito famosa, roda aí há muito tempo, né, essa imagem na internet desse ET passando ali por fora, né, ali da casa. Já criaram algumas histórias, né, com essa imagem, algumas pessoas foram aí enganadas achando que era uma história real, era um caso real aí que aconteceu no Brasil, né, e eu vou falar um pouquinho mais disso no decorrer do vídeo, mas sim, hoje nós iremos falar sobre esse filme maravilhoso, um filme que eu gosto muito, né, porque eu adoro coisas de alien, que é o filme Sinais. Então, se você gosta desse filme, se você já assistiu, ainda não assistiu, quer, né, saber mais do filme, fica aqui no vídeo que a gente vai falar bastante sobre esse filme tão legal. O filme Sinais, ele foi lançado no ano de 2002 e o diretor dele é M. Night Shyamalan. Thaís, quem é esse cara? Eu não conheço pelo nome, pode ser que você mora em outro planeta, né? Caiu aí do nada nesse vídeo. Mas o M. Night Shyamalan, ele é o cara que faz vários filmes aí que geralmente tem um plot twist ou muito bom no final, ou um pouco duvidoso, como é o caso do filme Batem a Porta, que eu acho que não é um plot twist tão legalzinho assim, não é um filme tão legal. Tem o filme recente também, Armadilha, que ele fez. Bom, ele tem vários filmes aí no currículo dele, ele tem mais filmes voltados pro terror, mas também tem filmes de suspense, tem filmes de ação, como por exemplo esse filme Armadilha, que foi lançado esse ano. Mas M. Night Shyamalan, ele é conhecido por essa questão dele de sempre colocar no filme um plot twist. E a maioria dos plot twists são muito legais. Então, é uma coisa que traz ali, que chama você, que prende você no filme, porque você quer ficar até o final pra descobrir o que vai acontecer, qual que vai ser o desfecho daquela história. E é o que acontece em Sinais. Então, o filme começa ali sem a gente entender muita coisa, então ele vai trazer ali uma família, né? Então é composta ali pelo pai, tem as duas crianças, tem o irmão dele, o ator principal é o Mel Gibson, eu gosto bastante dele, ele tá muito bom nesse filme, e ele é um viúvo, ele perdeu a esposa recentemente ali num acidente de carro. A gente não entende muita coisa ali ainda no começo, o que fica claro pra gente é que a fé dele foi abalada com isso. Então ele era padre, mas a partir do momento em que a esposa dele faleceu, ele começou ali a ter dúvidas sobre a sua fé, se Deus realmente existe. É uma coisa que a gente sabe que é infelizmente comum de acontecer quando a pessoa passa por um trauma, né, a pessoa passa ali a se questionar toda a sua vida, suas fés é ótima, toda a sua vida, a sua fé, as crenças que ela tem. Então é o que acontece com ele. E aí nesse momento tão conturbado, o irmão dele, que é um ex, vamos dizer assim, meio que um famosinho, tipo um influencer ali na parte do beisebol, ele para um pouco a carreira dele ali, até porque o time que ele joga não é um time tão bombado, por isso que eu falei que é meio que um influencer, sabe? Porque, enfim, nada contra os influencers, mas vocês entenderam. Então ele dá uma pausa aí nessa carreira dele e volta ali pra casa do irmão pra dar um apoio pra ele nesse momento tão difícil, até porque ele tem duas crianças, né? A esposa dele se foi e deixou ele com duas crianças pequenas. Então o irmão dele vai pra lá, eles moram numa fazenda e ele vai pra apoiar ele. Logo a primeira cena já é uma cena assim que a gente fica, como assim? O que tá acontecendo? Porque a gente vê que a Bu, que é a menininha, e o menininho eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar aí pra vocês, eles estão no milharal. Óbvio, né? Filme de ET tinha que ter um bendito do milharal. E o pai deles, né, o Mel Gibson, tava lá procurando eles, né, acha estranho que eles sumiram, e quando ele chega lá, corre até eles, ouve barulho, vai até lá, ele encontra eles vendo um agroglifo,
né, que foi feito ali no milharal. Então eles ficam se perguntando, né, o que é aquilo, acham estranho, vão falar pro pai. E o Mel Gibson, né, eu vou falar Mel Gibson, não lembro o nome dele, gente, mas eu já deixei aí em algum lugar. O Mel Gibson, ele acha que foi os filhos ali de um cara de uma fazenda ali ao lado, que são esses meninos adolescentes, merdeiros, então ele pensa, puta, foi aqueles moleques lá fazendo merda, querendo assustar a minha família. Então a primeira cena já é muito estranha, por assim dizer, ela já levanta muitos questionamentos pra gente. Então, quem é essa família? Será que eles vão abordar mais sobre essa família, né, desses moleques que supostamente fizeram esse negócio na terra dele? Por que que ele tem uma cara tão triste, né? Então, ele tem uma expressão ali de um pai mais triste, mais introspectivo, porque até então na primeira cena já não conta, né, que a esposa dele é falecida. Então ali a gente já fica com muitas perguntas e tipo um gostinho de, não, eu vou assistir porque eu quero saber o que tá rolando, o que é esse diacho desse agroglifo, quem foi que fez, por que apareceu, por que as crianças estavam ali, por que a Bu fica o tempo inteiro falando de água, que a água tá contaminada. Então a gente vai ver isso também numa cena seguinte, já que ela vai tomar água, essa água está contaminada, então fica vários copos pela casa, o pai dela já tá de saco cheio disso, o irmão também, né? Então, assim, são vários questionamentos que vão vindo ali no decorrer do filme. Bom, passado isso, uma colega do Mel Gibson, que é ali, ela é xerife lá da região, ela vai até lá e ele fala sobre a preocupação dele, porque os caras fizeram aquilo, que eles estão tentando assustar a família dele e tudo mais. E aí eles começam a conversar ali mais um pouco e ela fala que já viu sobre aquilo, então vai ser apresentado pra gente um pouco sobre isso, que tem pessoas que fazem isso, mas aí eles começam a se questionar se realmente será que foram eles, porque eles falam, né, ela fala que eles são adolescentes ali merdeiros e tá muito bem feito, as plantas não foram quebradas, então elas foram só dobradas, como se uma máquina bem pesada tivesse passado por cima. Então eles já começam a fazer esses questionamentos aí. Em paralelo a isso, chega um momento que ela vai até a casa para conversar com as crianças e tal, até porque as crianças estão abaladas, porque enquanto eles estão vendo o milharal lá e se perguntando, nossa, quem fez isso? As crianças estão ali brincando e um dos cachorros da família, eles têm 2 cachorros, um dos cachorros, ele fica muito estranho, muito agressivo e ele queria atacar a Bu. E aí o irmão mais velho, ele tem que, né, dar uma segurada ali, acaba acho que ferindo o cachorro pra salvar a irmã dele. Então, nesse momento, fica uma coisa bem, né, pensa uma situação bem delicada, é aquela coisa de tipo, putz, eu amo meu cachorro, mas por que ele tá fazendo isso? Óbvio que os filhos virão em primeiro lugar. Então, eles correm pra dentro de casa, e aí eles começam ali a conversar e tal. E nisso tem, né, igual eu falei, já vem a cena ali da Bu, então a Bu tá bebendo água, a água tá contaminada, o pai dela já tá de saco cheio disso, Bom, passa ali um tempo, chega a noite. À noite eles começam a ouvir barulhos. Então o Mel Gibson e o irmão dele, eles decidem que vão sair lá fora pra tentar assustar, né, esses caras aí que estão fazendo essa baderna. E aí eles correm, lembrando que o irmão dele é jogador de beisebol. Então ele corre muito rápido, né? Ele é bem reconhecido por isso também, por correr muito rápido e rebater com muita força. Guardem isso de rebater com muita força. E aí, quando eles saem lá fora, simplesmente eles pensam, ó, você vai por aqui, é uma cena até engraçada, né, que o irmão dele fala, vai por aqui, vai xingando, fala que tá bravo, e aí ele fala, pô, mas eu não sei xingar, porque ele é padre, enfim, né, padre não, né, gente, eu tô falando padre, mas ele era casado, pastor, né, ele fala, eu sou ex-pastor, tananã. Daí ele fica assim, eu estou enlouquecido, eu estou enlouquecendo, eu estou em fúria, alguma coisa assim, fica muito engraçado. E aí eles decidem que vão cercar a casa. Acontece que eles se encontram, eles ouvem um barulho e simplesmente a pessoa que estava ali, né, se é uma pessoa, ela pulou e tá já no telhado. Então eles ficam assustados. Aí o Mel Gibson chama de novo eu ia falar veterinária, porque a minha cachorra tá aqui bagunçando. Eu ia falar veterinária. Chama a xerife de novo e aí ela... Pô, né, ele vê que eles estão bem assustados, e aí eles começam então a conversar ali sobre, e aí está lá a nossa querida Bu de novo com a questão da água, a questão de desenho, e bota a televisão alto, e o pai manda baixar, bem coisa de criança, só que aí ela fala, papai, eu não acho desenho, não está passando desenho, aí ele fala, troca de canal, ela, eu já troquei, mas está passando a mesma coisa em todos os canais, aí você fala, ué, como assim? Daí, né, a mesma reação do Mel Gibson, quando ele chega na sala, simplesmente está passando em todos os canais uma cobertura falando sobre milhares de Peraí que vai sair.
milhares de agroglifos que surgiram do dia pra noite em vários países do mundo. Então eles estão falando, aí um cara já começa a fazer uma teoria ali falando que são os alienígenas, que eles estão vindo, deixaram uma mensagem. E aí então já é apresentado pra gente, né, pela primeira vez essa proposta de que, bom, será que são aliens? Aliens estão vindo pra Terra, aliens invadiram a Terra, enfim. E aí o filme vai começar a falar mais sobre isso e vai girar em volta dessa questão de será que são aliens, será que não são? E aí a partir daí então vai acontecendo mais coisas, a xerife fala pra eles não se preocuparem tanto, deixar isso pra lá, ela vai tentar pegar mais informações, mas pra eles não ficarem com medo, e aí ela vai e aconselha, olha, vai até a cidade, leva seus filhos, vão passear e tal. Então todo mundo finge que nada aconteceu e vão pra cidade, só que todos estão encucados com isso. Então a gente vai ver a cena das crianças indo procurar um livro sobre extraterrestres, a gente vai ver o irmão do Mel Gibson indo até a delegacia dar uma queixa oficial, né, sobre o que aconteceu, e ele insiste em dizer que foi os filhos do tal fazendeiro que mora próximo. E a gente vai ver o Mel Gibson meio que perdidão lá também. Aí ele vai até a farmácia, vai comprar o remédio do filho dele. É um ponto importante também da gente falar que o menino, ele tem asma, então ele precisa usar a bombinha. Até na cena que o cachorro tentou atacar a irmã, ele tá usando a bombinha dele porque ele teve uma crise, né? Então se ele é exposto a situações muito tensas, né, ele passa algum susto, nervosismo, ele acaba tendo uma crise. Depois disso, eles estão comendo num restaurante. Eles combinaram, né? Ó, tá horário, vamos se encontrar pra comer pizza. Quando eles sentam, eles começam a ficar encarando um rapaz que tá saindo de carro. E eles falam, é ele. E quem é ele? M. Night Shyamalan. Então é isso que eles estão falando? Não, mas sim, M. Night Shyamalan está no filme. Como em vários filmes dele, ele faz questão de aparecer. Então aqui ele também aparece. E a gente vai descobrir depois. Então, ó, spoilers aí, tá? Eu esqueci de falar que ia ter spoilers aqui, mas tem spoilers no vídeo. Então, ele foi o cara que atropelou a esposa do Mel Gibson e fez com que ela falecesse, porque ele estava bêbado, então ele bebia, foi dirigir alcoolizado, enfim, acabou acontecendo esse acidente. Então a gente vê ali que fica aquela coisa meio tensa e tal. Mas a Bu não entende, então ela fala, ele fez o quê? E ninguém responde ela, óbvio, porque ela é criança. E aí, então, as coisas vão só ficando mais estranhas, gente. Então, tem uma hora que eles pegam esses rádiozinhos, né? Os famosos walkie-talkies, acho que é assim que fala, sei lá. Mas esses rádios pra conversar. E aí, quando eles colocam numa determinada frequência e altura ali perto do carro, eles ouvem os aliens conversando. Então, o filho dele fala, olha, são dois, eles estão conversando, tananã. Então, né, vai criando ali um clímax, então isso vai acontecendo, eles vão vendo mais sombras por ali, tananã, até que chega ao grande ápice, né, ali, no grande ato do filme, que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Então, essa é a história, basicamente, então, de sinais. São sinais mesmo, pequenos sinais, por isso o nome do filme, de que algo está errado, algo de errado não está certo. Será que são aliens? No começo fica isso pra gente mesmo, né? Será que são aliens? Será que não são? Será que são pessoas querendo assustar umas às outras? A gente entende que depois que teve esse acidente, por ser uma cidade pequena, ficou meio que uma tensão, então as pessoas comentam sobre. Então a gente vê ali que tem uma tensão rolando. Então o que será que de fato tá acontecendo? Então tem a parte do terror, tem a parte do suspense e essa tensão que a gente quer entender. Será que vai acontecer alguma coisa a mais? Será que vão falar mais sobre esse acidente? Por que que esse cara viu o Mel Gibson e saiu fugido? Será que ele não foi preso? Por que que ele tá solto? Enfim, tem várias questões, tá? Muitas serão respondidas, outras eu, na verdade, não lembro se foram, eu acho que não, nem todas, mas a gente consegue tirar ali as nossas conclusões. Bom, então agora eu vou falar o nome certinho, então, aí da família. Então, tem o Morgan e a Bu, que é o filhinho dele, e a filhinha. Nós temos o Merrill, que é o irmão dele, e o Graham, que é o Mel Gibson, tá? Então, ele é o ex-pastor ali. Então, esse é o nome da galerinha aí principal. Quem faz o Merrill, que é o irmão do Mel Gibson ali, é o nada mais, nada menos que Joaquin Phoenix. Ele está super novinho, super gatinho, como sempre. Então, ele tá muito bem nesse filme. Na verdade, eu acho que todos os atores estão muito bem neste filme. Então, é muito boa a conexão deles. Você realmente, como eu falei, você vê que a família está triste, está abalada. Foi uma coisa que abalou muito eles. Então, você sente aquela tristeza, sabe? Aquela angústia. É um filme que você assiste e eu gosto muito, não só por ser de Alien. Você sente o drama, a tristeza dos personagens. Queria dar um destaque aqui também pra atriz que faz a Bu, que é a Abigail.
ela tá muito bem. Nossa, ela manda muito bem. A Boo é muito fofa, ao mesmo tempo que ela é fofa, ela consegue em muitos momentos acabar irritando a gente. Então é aquela coisa bem de criança mesmo. Eu acredito que isso tenha dado tão certo pela liberdade que muito provavelmente o M. Night Shyamalan e todos os envolvidos deram pra essa atriz, porque ela era muito pitica, então muito provavelmente pegaram coisas ali mais que a gente vê que são expressões mais sinceras dela, então são situações ali que ela pode ser ela mesma como criança, que eu acho que isso é o principal para que a criança consiga atuar bem. Então vai ter momentos que tem que ser sentimentos verdadeiros, né? Então ela tá muito, muito bem. O outro rapazinho também, mas um destaque para ela, porque ela tá sensacional, ela é muito fofa, é tudo na dose certa. Ela é muito fofa, na medida certa, ela é irritante na medida certa, então tá muito bom esse filme, muito legal. Agora nós vamos pro grande finale do filme. Então, lembre-se, o nome do filme é Sinais. Então, todos os pequenos sinais, eles são jogados para que, né, eles vão depois fazer todo sentido. Então, tudo, gente, não só a questão dos sinais de alienígenas, o fato do irmão ser jogador de beisebol, o fato do menino ter asma, o fato do Graham, ele ter a fé abalada, o fato da Boo falar que a água tá contaminada, tudo isso depois vai ter um motivo, tá? Até o fato de uma frase que a esposa dele falou quando ela estava ali à beira da morte também vai fazer sentido. Então são sinais, todos esses sinais se juntam para que o final do filme seja maravilhoso como ele é. Antes de entregar 100% o final pra vocês, eu gostaria de pedir pra que você deixe o seu like se você ainda não deixou, se inscreva. Como eu falei, vamos ignorar que eu fiquei anos sem aparecer nesse canal, mas a minha ideia é voltar a ficar bem mais frequente, trazer sobre filmes, teorias, como eu já vinha trazendo pra vocês aí, teorias sobre desenhos, teorias sobre filmes, casos sobrenaturais, casos de alienígenas. Então é isso, se inscrevam, deixa o like e busque o seu conhecimento. Bom, partindo agora então para o clímax, para o grande finale, todos esses sinais eles vão ali ficando cada vez mais fortes, até que sim, é falado na TV e é confirmado que é uma invasão alienígena. Então passa aquela cena maravilhosa que eu falei pra vocês. Não se preocupem, não é uma invasão alienígena, é só a minha cachorra Pandora querendo sair. Vem aqui, Dodora, vem aqui, Dodoro, por que você está bagunçando? Por que você está uma bagunça? Uma bagunça, uma bagunça. Oi, gente, eu gosto de fazer bagunça porque eu só tenho 4 meses minha vida. Bom, então voltando, após a confirmação de que sim, é uma invasão alienígena, aquela fatídica cena maravilhosa em que o alien passa do lado de fora, inclusive lá no filme fala que é uma cena que foi filmada no Brasil e não sei o que, então passa essa cena, todo mundo fica assim horrorizado, e aí começa a vir umas pitadas de coisas engraçadas com terror, então as crianças decidem que vão fazer chapéu de papel alumínio, né, pra evitar que os aliens leiam os pensamentos, aquela coisa dos anos 80, 70, né, sobre isso. E aí é muito legal que no começo o pai e o tio falam, não, isso é bobagem, depois que eles veem essa cena, eles fazem também o chapéuzinho, então eu acho essa cena maravilhosa, eu acho muito legal. Então tudo vai caminhando ali, então começa a faltar, não tem mais sinal de televisão, falta energia, e aí eles começam a ficar muito apreensivos, com muito medo, as pessoas falam, né, antes deles ficarem sem sinal na TV, pra eles ficarem com quem eles amam, eles não saírem de casa, se protegerem, ou se tiverem pra onde fugir, pra fugirem, mas pra ficarem com quem ama e tal, porque eles não sabem o que vai acontecer, porque de fato é uma invasão. E aí, então, chega a noite que tudo vai, né, se desenrolar pro final do filme. Aí eles têm uma pequena discussão, o filho acaba falando algumas verdades ali pro pai, é uma cena emocionante. Falam sobre a falta que eles sentem da mãe, porque o pai, ele faz um puta jantar, ele não sabe falar muito, gente, sobre os sentimentos, né? Pais sendo pais, muitos pais são assim. E aí eles começam a chorar, ele quer obrigar eles a comerem, mas eles não conseguem. Depois eles se abraçam, choram, é uma cena muito forte, muito tocante. E aí, então, começa de fato a invasão, que é o que a gente quer ver. Então, começa barulhos, os aliens estão entrando ali na casa, né? E aí, o que acontece? Eles descem pro porão, e eles vão ficar no porão. Só que aí tem um detalhe muito importante, eles esqueceram a bombinha do menino.
E aí o menino começa uma hora lá a ter uma crise de asma porque ele tá com medo. O Alien tinha tentado pegar ele assim, você leva um susto. E aí ele começa, né, o Mel Gibson, ele pega o filho dele e ali você vê ele rezando de novo. Então, mesmo ele tendo café abalado, ele recorre ali a Deus, porque ele não sabe o que fazer, ele tá sem a bombinha do filho. E eles passam a noite ali, eles chorando, a Bu chorando, com muito medo, muito preocupada, mas o menino fica bem. Então amanhece o dia, eles veem que tá um silêncio, eles decidem subir, pensam, eles foram embora, acabou, não sei o quê. Mas, né, de fato, a gente vai ver depois que eles estão indo embora, mas ficaram alguns aliens ainda. E aí é nesse momento que a gente vê que um alien aparece e tá com o filho do Mel Gibson nos braços. E ele tá assim porque eles soltam um veneno na mão, da mão, né? Então eles tentam jogar o veneno no rosto do menino. E ele joga mesmo. Só que a gente vai perceber, nossa, Thaís, estranha, esse alien tá sem os 2 dedos. Por quê? Antes, um pouco, tem uma cena em que o Mel Gibson vai até a casa do M. Night Shyamalan lá, que é o cara que atropelou a esposa dele, e ele vê que tem um bicho guardado na despensa, e o cara picou a mula e foi embora. E quando ele pega um espelhinho pra olhar assim, uma faca, na verdade, a gente toma um susto, que a gente vê que era um alienígena. E quando o alienígena põe a mão pra fora, ele corta os dedos. Então a gente entende que aquele alien veio meio que pra se vingar. E aí ele joga o veneno no menino. E aí a gente pensa, puta, já era, fudeu. Aí ele joga o menino no chão. E aí lembra que eu falei que tudo aqui se interliga, tem sinais? Lá quando a esposa dele faleceu, ela falou uma frase antes dela morrer que pra eles não entendiam muito bem, mas achavam que era sobre o jogo, né? Que o irmão dele joga beisebol. Então ela fala pro Meryl virar e arremessar com força, né? Bater com força. E aí eles pensaram, pô, ela foi um acidente bem feio, ela foi prensada numa árvore. O carro tava colando ainda o corpo dela. Quando tirassem o carro, ia cair os pedaços. Então, pensaram, ela tava com muita dor, tava alucinando. Só que aí, a gente vai entender que não era bem isso só. Por quê? Teve essa questão, e lembra do que eu falei que a Bu sempre falava que a água estava contaminada? Então a casa tinha vários copos de água espalhados. É então que a gente vê que em um momento o alien ele esbarra em um desses copos e a pele dele queima. Então a gente vê, o filho da puta é tão burro que ele veio para um planeta que é mais não sei quantos % de água, sendo que ele, a fraqueza dele, a criptonita do maluco, é água, né? Ele foi muito burro, os aliens. Então o Mel Gibson fala a seguinte frase, né? Pra ele rebater com força. Então ele sai, pega as crianças e o irmão dele faz isso. Começa a rebater nos copos. E as águas vão caindo. E aí a gente entende que o alien foi de Vasco. Lá fora, a gente vê que o Mel Gibson tá lá rezando, meu Deus, para o veneno não ter entrado. E não entrou. Por quê? Porque o menino estava ainda com a garganta fechada, porque ele teve a crise de asma. Só que aí depois o Mel Gibson dá a bombinha, ele volta e a gente vê que o menino tá vivo. E eu vou dizer pra vocês que eu dei graças a Deus, porque eu não queria que esse menininho morresse, tadinho, tão fofinho. Então a gente vê que os aliens foram embora mesmo, eles viram, né, tiveram que recalcular a rota, falaram, puta, esse planeta é todo cheio de água, a água é nossa criptonita, vamos embora, mas o dedinho lá morreu, porque, né, foi arrebatado, aliás, arremessado é fogo, arrebatado ali pelo Meryl, e aí eles vão viver felizes para sempre. Não tão felizes, né, porque passaram por tudo isso, a mamãe, né, não vai voltar, a mamãe morreu, mas a gente vê numa cena final que o Mel Gibson decide voltar a ser pastor. Então ele tá lá, ele põe a roupinha dele, bonitinha lá, de pastor, e ele vai voltar a ser pastor na igreja ali da cidade. Então esse é o filme Sinais, gente, é um filme muito bom, um filme que eu gosto muito. Quando eu era criança eu tinha muito medo, mas hoje em dia ele é um dos meus filmes favoritos, eu acho que ele ia ser perfeito. Tem gente que não gosta, fala que não tem nada a ver essa questão dos aliens virem para um planeta que tem muita água, sendo que eles são muito inteligentes, mas gente, a gente tem que pensar que não é porque o ser é muito inteligente que ele não vai errar, ele não vai cometer erros, a gente tem que parar com esse negócio, sabe? Isso aí não só em filmes, na vida. Nós temos vários predadores, animais aí que são extremamente inteligentes, mas eles vão escorregar em algum momento. Vai ter um escorregão ali. Então a gente precisa também tirar um pouco isso de que se existe vida fora da Terra, eles têm que ser 100.000% inteligentes, eles não erram nunca, não pecam nunca, tá bom? Então,
este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Deixa um comentário aqui embaixo também, tá? Me fala se você gosta do filme, se você não gosta, por quê. Alguma coisa que eu esqueci de comentar, alguma cena, tá? Lembrando que eu não falei de todas as cenas, até porque senão fica chato, perde totalmente a graça o filme. Mas me digam aqui qual é a cena preferida de vocês, se vocês também caíram na fake news de que aquela cena realmente foi filmada no Brasil e que era real, do Alien passando. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!